Fala meu aluno, minha aluna do Alfacom, sou o professor Diogo Medeiros, professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. A gente começa agora com direitos individuais em espécie. Você já sabe, mas eu estou sempre reiterando isso aqui. Os direitos individuais são, assim como a nacionalidade, assim como os direitos políticos, espécies de direitos fundamentais. Os direitos individuais, você já estudou isso comigo também, a maioria deles, quase a totalidade, são direitos civis. Direitos de primeira geração, onde eu tenho direito negativo pelo Estado. Na relação entre o indivíduo e o Estado vai respeitar esses direitos individuais, deixando de agir. O abstenteísmo estatal é uma marca, então, dos direitos individuais, que tem previsão, portanto, no artigo 5º, super artigo 5º da Constituição Federal, o artigo mais badalado de todo o direito. Não só o direito constitucional, mas todo o direito, todo mundo, até quem nunca teve contato já ouviu falar nesse artigo 5º aqui, né? O artigo 5º, ele é um artigo do bem. Um artigo do mal, na verdade não um artigo do mal, mas uma matéria do mal é a licitação, né? Licitação é outro tema que todo mundo conhece, mas todo mundo desespera, morre de medo, é o inferno. E é o inferno, cara, licitação não existe. Licitação não foi obra divina. O artigo 5º foi obra divina. O artigo 5º é legal de estudar. Beleza? Então são 78 incisos aqui, dentro do artigo 5º. O que você vai fazer? Vou fazer uma pausa, vou te pedir uma licença para te falar da sua capacidade cognitiva. Então, olha só, a minha capacidade cognitiva, eu aprendo melhor com uma memória visual. Razão pela qual quando eu fui concurseiro, eu passei em alguns concursos, passei em 4 concursos de delegado, eu já passei até na Defensoria Pública. O que eu fazia? Eu estudava a matéria por aula, por videoaula, e eu anotava o meu caderno. Para mim, não adiantava esquema de outras pessoas, diagramas, mapas mentais de outra pessoa. Mapa mental, para quem tem memória visual, é só para a pessoa que faz. Então, eu tinha o meu caderno, eu tinha o meu material, e aí, o que eu fazia? Eu lia o artigo 5º, ficava lendo o artigo 5º. Só que aí eu comecei a aprender a ampliar minha capacidade cognitiva. O que eu fiz? Eu fui no Google, digitei Constituição Federal em áudio. A primeira ou segunda página que vai abrir é o portal do Senado Federal. Você baixa a Constituição Federal em áudio. Cara, se você tiver sem sono, é o melhor do mundo, te dá um sono do caralho ouvir. Você começa lá, a República Federativa do Brasil, dá um sono do caralho, mas você está ampliando a sua capacidade cognitiva, principalmente os caras que têm memória auditiva. Para quem tem memória auditiva é fantástico a Constituição Federal em áudio. Só que o fato é, independente de sua memória visual ou auditiva, você precisa ler a leitura da lei seca. A leitura da lei seca constante. A leitura da lei seca, ela vai te trazer a pontuação que você precisa nas carreiras policiais. Sobretudo porque, estatisticamente, demonstra-se que o artigo 5º da Constituição Federal é o artigo que mais cai em toda e qualquer prova de concurso, para além do direito. Eu estou falando de todas as matérias possíveis num concurso. Constitucional, administrativo, penal, português, raciocínio lógico. Qual matéria que mais cai? Artigo 5º. Então isso aqui, essa aula serve para a sua vida concurseira, tá? Então muita atenção, o que eu chamo a atenção aqui, principalmente no início da matéria, é você ler a lei seca. A leitura de lei seca é essencial nesse momento aqui, sobretudo aqueles 78 incisos que caem na prova, só que alguns caem mais, outros caem menos. E a nossa didática aqui não vai ser trazer todos os direitos individuais para vocês, é humanamente impossível, não existe um curso com todos os direitos individuais. Só que eu vou trazer pelo menos 80%, eu te garanto. E nesses 80% são a maioria que cai. A massiva maioria que vai cair nesses 80% aqui que eu estou estimando para vocês. Então, direitos individuais
São direitos civis de primeira geração que impõem uma abstenção do Estado, um não agir frente a esse direito. Vida, liberdade, igualdade, o que mais que nós temos aqui? Propriedade, nós temos privacidade, nós temos direitos processuais penais, nós temos os mandados constitucionais de criminalização, onde a Constituição Federal não outorga em direito, mas determina um dever para o legislador de criminalizar certas condutas que são atentatórias aos direitos fundamentais. Beleza? Nós temos depois os parágrafos do artigo 5º, que caem muito em prova, artigo 1º, o artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Vamos lá então, vamos ler a CF, de novo, o artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A gente já viu a titularidade, aquele esqueminha de brasileiro e estrangeiro residente no país. Vale para toda e qualquer pessoa. Vale também para a pessoa jurídica naquilo que for cabível. Você viu, inclusive, que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Beleza. Vamos passar agora para esses direitos enumerados no artigo 5º. Ou seja, direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu vou falar da vida e uns correlatos aqui, como por exemplo, a vedação à tortura, o tratamento desumano ou degradante e até o princípio da legalidade. Então vamos para o primeiro direito, na letra A, que é o direito à vida. O direito à vida. A gente protege a vida no seu sentido biológico. E o direito à vida, ele é tomado em duas acepções. Um sentido positivo e um sentido negativo. Então, olha só. Qual é o sentido negativo do direito à vida? É aquele que é meio que óbvio, né? Nem o Estado, nem o particular podem tirar arbitrariamente sua vida. Eu falei arbitrariamente, porque excepcionalmente pode fazê-lo, por exemplo, na legítima defesa. Como, por exemplo, quando houver pena de guerra, ou pena de morte em guerra declarada. Beleza? Então, olha só, sentido negativo do direito à vida é preservar, é o direito de preservar a vida, de manter a existência da pessoa, manter a existência física da pessoa. Preservar a vida, tanto a vida como a integridade física e corporal aqui abrangida, beleza? Num sentido positivo do direito à vida, o direito à vida num sentido positivo, e o CESP gosta de cobrar isso aqui, ó, direto eu vi prova de sentido negativo e positivo. Significa a promoção, deixa eu botar em azul, a promoção, porra, era azul, a promoção de condições materiais mínimas. Então aqui, no sentido positivo do direito à vida, eu tenho um componente de prestação estatal do Estado, de fornecer o mínimo necessário, sem o qual não pode se falar numa vida, beleza? Então, colocar condições materiais mínimas de sobrevivência é o sentido positivo do direito à vida. Por exemplo, aqui, no sentido negativo, eu tenho N exemplos. Por exemplo, súmula vinculante número 11. É vedado, por exemplo, o tratamento desumano ou degradante. Então eu só posso utilizar algema, deixa eu trocar, ficou parecendo um U aqui. Eu só posso utilizar algema nesses requisitos estabelecidos pela súmula vinculante número 11.
quando houver perigo à integridade física própria ou alheia, resistência, fuga, devendo o uso de algemas, que é exceção, ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal do agente e até de nulidade da prisão e dos atos subsequentes. Como exemplo de sentido positivo do direito à vida, eu posso citar aqui a ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal, que disse que o Estado brasileiro vive um chamado estado de coisas inconstitucional. Estado de coisas inconstitucional quanto ao sistema penitenciário. Então, em 2015, nós tivemos essa decisão em caráter liminar, onde foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o Estado não estava provendo condições mínimas do sentido positivo do direito à vida. Então, foi a partir daí que o Judiciário, por exemplo, o Supremo determinou, por exemplo, ao Judiciário que se implementasse as audiências de custódia. Hoje, as audiências de custódia são realidade do pacote anticrime. Estão previstas hoje lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. Mas, então, o Supremo, com base nesse sentido positivo, até com base na dignidade da pessoa humana, na vedação do tratamento desumano ou arbitrário, lá no artigo 5º, inciso 3º, reconheceu a violação massiva e sistêmica aos direitos fundamentais dos presos. Beleza, quando que se começa a vida? Para eu começar a tutelar alguma coisa, eu preciso saber quando se começa a vida. O fato é que se protege a vida tanto intrauterina, dentro do útero materno, e é óbvio que extrauterina. Tanto é que o aborto é criminalizado e tanto é que nós temos o crime de homicídio, matar alguém, com previsão lá no artigo 121 do Código Penal. Mas quando se inicia a vida? Quando se inicia a vida, perceba que nós não temos uma regulamentação de quando se dá o início da vida. E nós temos diversas teorias em torno disso. Teorias que tendem a entender, é uma tendência de uma concepção nemológica, ou seja, que a vida começaria com o sistema nervoso, com o tubo neural, onde a pessoa já pode sentir alguma coisa. Só que não há, na lei, o marco inicial da vida. Perceba, vou fazer um OBS aqui, ó. OBS, você vai fazer a prova da PRF, vai cair o Pacto de São José da Costa Rica. Então eu vou botar só a sigla aqui, ó. O Pacto de São José da Costa Rica prevê o início da vida, que se inicia desde a concepção. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, que nós somos signatários, que foi internalizado no nosso ordenamento com o Estado supralegal, ele prevê o início da vida desde a concepção. E isso deve ser incorporado ao nosso ordenamento e nós devemos receber isso como o início da vida. Pacto de São José da Costa Rica. Não é nenhum documento na Constituição Federal, não é nenhum artigo na Constituição Federal. E a morte? A morte, pela lei de transplantes, ela finaliza, nós temos a morte, o final da vida, com a morte encefálica, a morte do cérebro, para fins de transplante. Aí a regulamentação legal, mas para o início não, só o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza, eu vou falar agora, e que é importante, nas relativizações. Perceba, eu vou apagar essa súmula vinculante número 11, perceba que nós temos aquela característica que eu falei que a gente ia usar muito, que é a característica da relatividade. Pela característica da relatividade, não há direito fundamental absoluto, nem mesmo a vida, que é o direito mais fundamental. Então vamos tratar de casos de relativização do direito à vida. Só que vamos fazê-lo no slide aqui, no PowerPoint. Olha só, vem comigo no PowerPoint para você ver
o artigo 5º, inciso 47. Ele permite, então, a pena de morte na hipótese excepcional de guerra declarada. Olha lá, não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Por sua vez, a legislação infraconstitucional, artigo 128 do Código Penal, ele possibilita o aborto quando não há outro meio de salvar a gestante, o aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto quando resulta de estupro. Então, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Isso aqui eu não preciso nem de autorização judicial, é uma causa que exclui a ilicitude que você estuda lá no direito penal. Olha só, e aí nós temos, vem comigo aqui antes de botar no slide, vem comigo aqui. Nós vimos então os casos previstos na lei de relativização do direito à vida, na Constituição, pena de morte no caso de guerra declarada, na legislação infraconstitucional, as hipóteses de aborto permitidas. Vamos ver agora casos jurisprudenciais, onde chegou ao Supremo alguma demanda e o Supremo relativizou o direito à vida. Então vamos lá, olha lá. Joga no slide aí que você vai ver a ADPF. A ADPF, o que é a ADPF, galera? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação de controle de constitucionalidade, tá? Isso não cai normalmente nas provas policiais. Se você for fazer para delegado, cai. Mas olha o que aconteceu. O Supremo entendeu inconstitucional qualquer interpretação no sentido de criminalizar a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. O que é o feto anencéfalo? Vem comigo aqui. O feto anencéfalo é aquele feto que foi diagnosticado assim e que não tem qualquer expectativa de vida, porque há uma anormalidade grave no seu cérebro, ou pela ausência do tubo neural, ou pela uma deformidade extrema na atividade encefálica. E nessa hipótese foi cientificamente comprovado, após uma porrada de audiência pública, que não há expectativa de vida desse feto. Então, o que se falou, na verdade, foi em antecipação terapêutica do parto. O Supremo falou, não há propriamente um aborto aqui, porque não há vida em potencial. Então a gente fala em antecipação terapêutica do parto. O fato é que foi um exemplo de relativização do direito à vida, feto com anencefalia ou acrania, beleza? Vamos no slide jogar mais uma relativização do direito à vida, que foi a possibilidade de pesquisas com células embrionárias. Olha só, a lei 11.105 de 2005 estabeleceu no artigo 5º a possibilidade de utilização de células embrionárias descartadas para que sejam utilizadas em pesquisas. E, em razão disso, se obteve uma série de benefícios em razão desses estudos científicos. Esse caso chegou no Supremo. Será que essa célula-tronco é vida? E aí? Olha lá, joga no slide. O ministro Carlos Aires Brito votou fundamentando em seu voto que garantindo o direito à vida, à saúde, ao planejamento familiar e à pesquisa científica. Destacou o espírito da sociedade fraternal preconizado pela CF ao defender a utilização de células-tronco na pesquisa para curar doenças. Então foi admitida a pesquisa com células-tronco embrionária. O que mais? Essa foi bem polêmica. Vem comigo antes. O que acontece? A gente tinha uma clínica de aborto no Rio de Janeiro. A galera foi presa preventivamente. E aí isso chegou, um habeas corpus, lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, por uma questão incidental, discutiu se o aborto no primeiro trimestre de gestação é crime. Só que, atenção, esse julgamento foi da primeira turma e não do plenário. E essa decisão entendeu que não é crime o aborto, na verdade, até a prática é abortamento. Aborto é o produto do abortamento. Então não é crime o aborto no primeiro trimestre da gestação. Adotou-se aquela corrente encefálica, onde a vida se começaria com a atividade cerebral. Só que, presta atenção, esse julgado não tem natureza vinculante, não tem natureza obrigatória. Muito cuidado com isso, tá? Olha só, volta comigo lá no slide, que você vai ver essa decisão, ó, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso foi o relator. Muito cuidado.
Porque não tem natureza vinculante isso aqui. Por quê? Olha só. A DPF 442 vai decidir se a criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação foi ou não recepcionada pela Constituição. Nenhum presidente do Supremo que assumiu até agora teve coragem de colocar isso para julgamento. Ninguém teve coragem até agora de colocar isso em pauta para julgamento. O fato é que isso vai ser julgado ainda. Aquela decisão que você viu não tem natureza vinculante. Agora, recentemente, final do ano passado, a Argentina descriminalizou o aborto. Beleza? Olha só. Então, a gente viu casos de relativização do direito à vida. Beleza. Fala-se ainda, vem comigo aqui, fala-se algumas hipóteses do direito de morrer com dignidade. Já ouviram falar isso? No direito de morrer com dignidade. Então nós temos uma prática que está se tornando cada vez mais comum e que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, que é o testamento vital. O que o cara faz? O cara faz um testamento falando assim, ó, eu não quero, se eu tiver com uma doença grave, eu não quero me submeter aos seguintes tratamentos médicos. Aí o Conselho Federal de Medicina entendeu que isso é possível, o testamento vital. O cara faz um testamento falando, ó, não quero me submeter a tratamento médico doloroso. Isso é válido pela resolução do Conselho Federal de Medicina. E o suicídio assistido? Suicídio assistido. O cara tá lá no hospital e permite que ele tire o aparelho, ele mesmo, se tiver condições, é óbvio, tira o aparelho que ele mesmo vai falecer em razão disso. Aqui não é permitido suicídio assistido. Beleza? Nós temos casos de transfusão de sangue, de testemunhas de Jeová, por exemplo, que a religião não permite exercer essa transfusão de sangue. O que se entende? Que se a pessoa for capaz, for maior de idade e capaz, ela pode renunciar a esse tratamento, mas cabe ao médico a tentar outros tratamentos terapêuticos, é óbvio, para salvar a vida da pessoa, mas se for maior, poderia se recusar a transfusão de sangue em razão da liberdade de religião. Nós temos a eutanásia, que tecnicamente é a morte boa, mas que é crime de homicídio, ainda com a causa de diminuição de pena. Nós temos a distanásia, que é uma prática médica de se prolongar artificialmente a vida da pessoa, submetendo ela a tratamentos até dolorosos. E nós temos a ortotanásia. A ortotanásia é a hipótese que é admitida no direito, onde o paciente está em estado terminal, não há qualquer expectativa de cura, e aí deixa que ele morra voluntariamente, naturalmente. Não há um fato que interrompa ali, um ato que interrompa a vida do indivíduo, mas deixa de se ministrar medicamentos desnecessários, beleza? Vamos então agora, falamos do direito à vida, vamos para a igualdade. Olha só. Igualdade. É igualdade agora? Deixa eu ver se é igualdade mesmo, pessoal. Isso, igualdade. Beleza. Igualdade ou isonomia. Olha só, você já sabe, tá lá no artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza. Já tem menção na igualdade. Você vê no inciso 1º do artigo 5º o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Duas menções à palavra igualdade. A igualdade, por óbvio, você já sabe, ela pode ser formal, que é uma igualdade, a igualdade formal é uma igualdade jurídica. É uma igualdade jurídica, de modo que a lei não pode estabelecer tratamento diferenciado entre pessoas. A lei não pode estabelecer. O âmbito dela, histórico, é a Revolução Burguesa, principalmente na França, onde nós tínhamos o clero e a nobreza com privilégios, e o terceiro estado, que era o povo, sem direitos. E aí surge a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, onde o povo toma o poder. Beleza? Então, igualdade jurídica é aquela igualdade com previsão na lei que não pode fazer diferença entre pessoas que estão na mesma situação. Mas a igualdade material, ela é mais abrangente. É aquele fenômeno que surge do estado de bem-estar social. A sociedade percebe, o Estado percebe que a sociedade é desigual. Então a gente implementa aquela famosa frase de tratar igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. De modo que a igualdade material ela é implementada por duas dimensões de justiça. Uma justiça chamada de justiça distributiva e uma justiça chamada de justiça de reconhecimento de identidades. Justiça distributiva e justiça de reconhecimento de identidades. O que é justiça distributiva? Justiça distributiva é ver que a sociedade está desigual e conferir maiores doses de proteção a grupos vulneráveis, historicamente desiguais. Como, por exemplo, aqui nós temos as cotas raciais, que o Supremo entendeu constitucional. Tem uma lei 12.990, salvo engano, de 2014, que estabelece sistema de cotas raciais para concursos públicos federais, 20% das vagas. E aí o Supremo entendeu, então, constitucional, olha um exemplo, constitucionalidade do sistema de cotas raciais, em razão dessa justiça distributiva. E aí, inclusive, o Supremo entendeu o seguinte, que é permitido a chamada heteroidentificação. O que é isso? Está despencando em prova isso aqui, o CESP gosta de perguntar isso aqui, e é um pouco recente. Como que eu vou me declarar negro ou pardo para concorrer às vagas, os 20% das vagas? Me autodeclarando, igual o sistema do IBGE. Só que é lógico que isso pode gerar fraude. O cara alemão se declara negro, e aí? Por isso que o Supremo permitiu esse sistema de heteroidentificação, porque como regra eu utilizo a autoidentificação, eu vou me autodeclarar negro ou pardo. Heteroidentificação, então, é o mecanismo que o concurso pode prever, baseado na lei, de um critério diferente de identificação para evitar fraude. Então, peraí, vou fazer uma entrevista para ver se você é negro, se você é pardo, manda uma foto. Tudo isso, respeitada a dignidade da pessoa humana, é possível. Heteroidentificação, sistema de cotas. Olha só, vem comigo no slide aqui, que eu vou te mostrar, joga no slide que eu vou mostrar, o fundamento da igualdade material. Qual é o fundamento da igualdade material? É o artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. Aqui a gente fala, de fato, em justiça distributiva. Olha lá, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Beleza? Vamos ver aqui ainda no slide algumas normas constitucionais que prevê essa igualdade material. Olha lá, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, a proibição de diferença de salários, de exercício e de funções. Esse artigo inciso 30, vem comigo aqui rapidinho. Esse artigo inciso 30 é artigo 7º, desculpa, inciso 30. Ele vai falar da proibição de idade, de discriminação por idade no ingresso de cargo privado ou público. Eu vou chamar a atenção para você a súmula 683 do STF. Essa súmula 683 do STF, ela vai falar assim, ó, pode limite de idade para ingresso em concurso público? E aí, o que ela vai falar? Ela vai falar assim, ó, até pode. Desde que, então vou botar aqui, vou botar a pergunta. Vou botar a pergunta. Limite de idade pode em concurso público? O que acontece? Pode, desde que necessário às exigências do cargo.
Então, eu vou colocar dois casos para você. Porra, oficial da PM, o cara não precisa ser novo, ter um vigor físico para entrar? Imagina se entrar um cara com 60 anos. Aí não dá. Para a polícia militar, então, é necessário o limite de idade porque atende às exigências do cargo. Essa diferença, então, é proporcional. Mas aí chegou aos tribunais superiores o ingresso para o seguinte cargo público, de oficial da polícia militar, mas oficial médico. Queriam limitar a idade. Porra, médico é um cargo de natureza intelectual. Aliás, é até melhor que o cara seja mais velho, mais experiente. Então, os tribunais superiores, de uma maneira geral, entendem que isso, limite de idade, não vale para cargo de natureza técnica, natureza intelectual, como, por exemplo, a magistratura. Chegou no Supremo também. A magistratura falou, não precisa ter limite de idade. Uma lei do Distrito Federal queria impor limite de idade e foi julgada inconstitucional por essa súmula 683. Mas é óbvio que, além de ser necessárias as exigências do cargo, precisa estar prevista na lei. Tem que ter previsão legal. Porque se o edital quiser inovar e não tiver previsto na lei, não pode. É a mesma coisa o exame psicotécnico. Só é exigível o exame psicotécnico em concurso público se estiver na lei. Beleza? Então, limite de idade, desde que necessárias as exigências do cargo e tiver previsão na lei. Tranquilo, olha só. Vamos, então, falar aqui dessa justiça distributiva que, como é que nós chamamos esse sistema de cotas? A gente chama isso de ação afirmativa. Ação afirmativa. A ação afirmativa, ela nada mais é do que uma política pública de justiça distributiva, nessa ideia de igualdade material. Então, a ação afirmativa é uma política que pode ser pública ou até mesmo privada, que vai conferir maiores doses de proteção a indivíduos historicamente vulneráveis, como, por exemplo, o sistema de cotas. A ação afirmativa, ela é chamada, às vezes, de discriminação positiva ou discriminação reversa. Discriminação positiva ou discriminação reversa, que é derivação da própria igualdade material. E o que é esse justiça de reconhecimento de identidades? Isso aqui se funda no princípio do pluralismo político. No fundamento do pluralismo político. É fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político, que é a diversidade de opiniões. Pluralismo político. A diversidade de ideias, opiniões. Então existem grupos cujo fator de identidade, isoladamente considerado, já é sinônimo de discriminação. Por isso, por exemplo, que o Supremo reconheceu a união homoafetiva os mesmos caracteres como entidade familiar. Por isso, por exemplo, que o Supremo entendeu, e toda a jurisprudência entende, que para se fazer uma cirurgia de transgenitalização, para se alterar o nome, então eu tenho um nome, só que esse nome não corresponde ao meu sexo psicológico, né? Eu posso alterar o nome no registro civil, então, independente de cirurgia de transgenitalização, independente de tratamento hormonal. Eu vou lá e troco o meu nome, de João para Maria, o nome e o sexo. Independente de cirurgia, independente de tratamento hormonal e, é lógico, independente de autorização judicial. Foi com base nisso que o Supremo entendeu, olha só, que a homofobia e a transfobia são crimes de racismo social, na ADO 26, também com base nessa justiça de reconhecimento de identidades. Então, com isso, falando da vida e falando da igualdade, nós terminamos aqui, só falar da súmula vinculante 44, que eu esqueci. A súmula vinculante 44 vai falar o seguinte: com base na igualdade formal, o Poder Judiciário não pode dar remuneração para detentor de cargo público. Então, o indivíduo ele ingressou na justiça e ele quer receber a mesma coisa que um outro serviço público lá porque
realizam a mesma atividade. Não pode, o Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidor público com base no princípio da igualdade. Beleza? Tinha esquecido disso. Com isso a gente termina esse bloco aqui. Continue comigo para mais Direito Constitucional. Trabalho e confie. Grande abraço.